Confio que todo marceneiro que assiste a este vídeo consegue fazer todas as ferramentas que vamos mostrar hoje. Além de serem simples, são projetos divertidos que vão te poupar de ter que comprar alternativas caras. Vamos começar pelo mais simples. Atrás está o porta-panos que fiz para minha parede com trilho francês. É basicamente uma caixa sem a frente. Mas hoje não faremos isso. Aliás, você nem precisa ter um desses para precisar do acessório que vou mostrar. Basta uma lâmina nova de estilete e um pedaço de compensado de 12 milímetros ou meia polegada. Separe sua caixa de sobras. Todos precisamos de panos, não importa o que façamos. Seja para limpar derramamentos, excesso de cola, suor ou o que for, você entendeu o recado. Todos fazemos isso, mas não é preciso usar uma camiseta enorme sempre que for fazer. Vamos resolver isso. Marquei um sulco para o pano deslizar, onde colocaremos a lâmina, evitando que você coloque os dedos lá por acidente. Preciso de 2 peças iguais, então vou colá-las com fita dupla face e cortá-las juntas. Eu não estou realmente buscando os resultados mais impressionantes, e é por isso que você vai perceber que eu não regulei a serra tico-tico perfeitamente. A velocidade de oscilação está ajustada muito alta. Você realmente consegue um corte rápido, mas também terá um desfiamento significativo na parte de cima. Mas lembre-se, isso é um projeto de oficina, então eu não estou particularmente preocupado. Mas entre nós, isso mostra uma das minhas maiores fraquezas na marcenaria, que é a paciência, ou melhor, a falta dela. Confesso que costumo correr para terminar logo e sentir a satisfação de concluir o que construo. Por isso, adoro fazer esses pequenos projetos de oficina. Porque você pode se apressar, pode chegar ao produto final e não precisa ser perfeito. Ninguém vai te julgar por isso. Então, quando você colocar a lâmina Stanley entre as 2 peças, bem na borda inferior do encaixe, certifique-se de que ela esteja em um leve ângulo, porque assim o pano vai deslizar suavemente ao longo do fio de corte. E aqui, agora, está o primeiro exagero do dia. Você não precisa fazer isso. Estou apenas fazendo um rebaixo para encaixar a lâmina, assim ela fica presa e não escorrega. Isso absolutamente não é necessário, especialmente porque estou furando buracos para parafusos, não só para manter as 2 peças de compensado juntas, mas também para posicioná-las de forma que a pressão para baixo na lâmina Stanley realmente empurre a lâmina contra os parafusos. Então agora você tem sua peça finalizada. Basta colocar em uma placa de apoio, parafusar na parede ou usar suporte French clit. E está pronto. Bem, vou parafusar o meu na lateral da própria caixa de trapos. Então, se você estiver cortando um pano grande para colocar na caixa, ou se simplesmente não precisar do tamanho que acabou de tirar da caixa e quiser cortá-lo ao meio no cortador, bem, está bem ali. Sei que este projeto não é revolucionário e que alguns dirão que uma tesoura ou faca teriam o mesmo efeito. Não discordo, mas isso levou uns 40 minutos e foi praticamente o único tempo que tive naquele dia. E pode acreditar em mim, aqueles 40 minutos passados na oficina naquele dia fizeram uma grande diferença para mim. E isso é importante, em alguns dias essas pequenas vitórias são tudo o que você precisa. Após um começo fácil, agora precisamos elevar um pouco o nível. Eu não tenho 4 mãos. Isso é um problema. Seja fazendo furos de bolso, juntas de topo ou encaixes com cavilhas, segurar 2 peças de madeira juntas pode ser complicado. Comprei várias engenhocas, mas nenhuma funciona como eu queria. Veja, você ainda precisa segurar a madeira para não cair e manter a junta firme ao colocar as braçadeiras. Acho que posso resolver isso. E pode confiar em mim, nem sempre acertamos de primeira. A primeira coisa que precisamos é de um corte longitudinal preciso em 45 graus. Isso não é fácil, mas é possível numa serra de bancada. Vá com calma, faça testes quantos precisar e tente chegar o mais próximo possível. Isso pode ser feito facilmente com uma serra trilho, e embora um pouco mais difícil com serra circular e guia reta, ainda é possível. Estou usando um pedaço de madeira que sobrou de uma colagem de painéis. E a primeira coisa a garantir, seja qual for o material que você use, é que ele tenha uma borda reta. E como em qualquer corte, eu sempre me certifico de que a lâmina não tenha mais do que 3 dentes aparecendo acima da tábua. Alinho para deixar a borda de cima limpa e afiada. Isso nos deixa com uma peça em formato de Toblerone,
com um ângulo de 90 graus e dois de 45 graus vistos pela face superior da madeira. Com a lâmina novamente a 90 graus, ao cortar a borda, você terá uma peça quase idêntica. Não precisam ser 100% iguais. Desde que os ângulos de 45 graus estejam precisos e o corte seja relativamente reto. Você pode testar colocando as peças numa superfície plana, uma de costas para a outra, e verificando se a junção está firme. Ou coloque-as com o lado mais longo para baixo, com as laterais encostadas, e veja se o ângulo entre elas em diferentes pontos, ao longo do comprimento, é um perfeito 90 graus. E, sinceramente, elas ainda vão funcionar, mesmo que você erre um pouco. Então, não seja tão exigente consigo mesmo. Cada grampo que você pretende fazer vai precisar de um triângulo pequeno, com cerca de 50 milímetros de comprimento e duas peças de comprimento igual para abrir a mandíbula oposta. Eu fiz alguns tamanhos diferentes só para mostrar as possíveis diferenças aqui. E eu vou experimentar. Muito do que você vai precisar vai depender do que você realmente pretende prender com o grampo. Os grampos que eu realmente pretendo adaptar para esses grampos de aperto rápido, vou colocar um link na descrição porque eu acho que esses aqui são realmente muito bons. São baratos para grampos e o principal, podem ser usados com uma mão. A característica vital que precisamos, no entanto, é que quando você tira as almofadas, existe essa saliência em cada uma das mandíbulas. É por ter isso que podemos prender neles sem realmente danificar os grampos. Estou colocando as duas barras triangulares correspondentes em uma placa de apoio e então estou apenas usando cola CA e ativador. Estou fixando a primeira com o ativador, mas não vou usar na segunda para não fixá-la instantaneamente. Quero deslizar ela justa para garantir uma boa união entre elas. Essa união apertada nos dá o ângulo de 90 graus. Posso te mostrar esse teste de luz bem legal. Se nenhuma luz passar, é um ângulo de 90 graus. Agora, essa próxima parte é meio improvisada, mas funciona. Cortei compensado de 5 milímetros em peças menores e ao fixá-las atrás, poderei criar um encaixe deslizante para colocar e tirar. Mas tome um pouco de cuidado para não deixar a cola CA vazar e grudar no próprio grampo. Caso contrário, terá uma fixação permanente. Se não fizer blocos muito grandes, pode empilhá-los até cobrir a saliência na mandíbula do grampo. E lembre-se, apertado o suficiente para não cair, mas solto o bastante para que você consiga deslizar e tirar. E então, o último triângulo ele pode ser fixado com o mesmo sistema, se você quiser, ou você pode fazer como eu fiz e simplesmente colar direto na mandíbula superior. A cola CA é frágil e pode ser removida facilmente se eu quiser. Eu não colei nada diretamente na parte de baixo, porque assim você pode deslizar as fixações para tamanhos diferentes. Dessa forma você pode adaptar o grampo para diferentes trabalhos que estiver fazendo. Uma boa dica para alinhamento aqui. Apoie o triângulo de cima na mandíbula inferior e feche o grampo sobre ele. Ao fechar o grampo, ele sempre ficará alinhado. É simples assim. Essa é uma maneira muito fácil de transformar um grampo em um super grampo. Fiz experimentos com grampos inferiores de diferentes comprimentos. Veja alguns resultados. Primeiro, o grampo mais longo. Vou citar situações em que são úteis, já que sempre tem quem diga que estou perdendo tempo. Talvez eu esteja mesmo. Este tem mandíbula inferior longa, o que garante prender as tábuas de forma mais estável. Eu usaria este para montar algo onde eu possa depois adicionar grampos maiores e mais resistentes. Então, nesse caso, é só uma mão extra, não a pressão final de fixação que preciso. Porque sua maior fraqueza é cobrir todas as áreas onde você quer colocar parafusos ou cavilhas. Mas eu pretendo tentar resolver isso com você ao vivo depois ou ao vivo no vídeo. Não ao vivo. Se quiser áreas expostas para parafusar ou colocar cavilhas, o grampo menor é ideal. Não é tão resistente na junta, mas oferece bom espaço para trabalhar e é bem mais fácil e rápido que meu antigo método com esquadro de alumínio. Sim, desisti dos acessórios de parafuso que vieram com ele. Sem contar que o meu jeito usa um só, enquanto aquele usa dois. E eu sei que isso não vai substituir todas as outras opções, mas ter uma mão extra quando você está trabalhando sozinho pode ser absolutamente impagável. Agora, para os ajustes finais ao vivo que espero levarão isso a outro nível, vou tentar ajustar este primeiro, pois aqui está o problema. Quando você coloca suas duas peças de madeira ali, como vimos, você realmente não consegue entrar ali para colocar um parafuso ou encaixar um pino, seja lá o que você quiser usar como junção.
Eu tive uma ideia e ela vai funcionar ou não, mas só tem um jeito de saber. Então vamos tentar um último ajuste. O que eu realmente quero fazer aqui é tirar um pedaço do meio desse grampo, mas quero deixar os dois lados externos. Você vai entender o que eu quero dizer. E eu acho que a maneira mais limpa de fazer isso é cortando primeiro nos dois triângulos. Eu realmente espero que uma martelada com o formão quebre a ligação frágil da cola CA sem arrancar muito do compensado. Um pouco tudo bem. A beleza de fazer do jeito que fizemos é que, na verdade, ambos os conjuntos desses triângulos ainda estão no mesmo plano, porque vieram da mesma peça de madeira que foi colada. Então, embora o triângulo de cima não se encaixe com o de baixo, você ainda sabe que ele está no mesmo plano. Então, vamos ver se o que fizemos realmente funcionou. Então, eu ia fazer esse teste ao vivo, porque eu estava tão determinado de que o que eu tinha feito realmente tinha sido um sucesso. Você poderia usar um parafuso para unir os pedaços de madeira. Peguei minha furadeira e ia gravar para mostrar como agora é possível passar pelo vão até a junção. Bem, é claro que não dá. Claro que você não consegue entrar ali porque você precisa vir por esse ângulo que ainda está completamente coberto pelo grampo. Como é que eu não percebi isso? Que isso não ia funcionar? É claro que não ia funcionar. Bem, vamos para a próxima tentativa. Não desista de imediato. Fiz mais bagunça, fiz mais algumas mudanças e cortei entalhes em cada lado. Então, antes de eu limpar toda a bagunça que fiz, o que vou dizer é que isso é ótimo para furos de bolso, é bom como uma mão extra, excelente como uma mão extra. Se você tiver um pequeno, serve para compensado de meia polegada, você consegue colocar um parafuso ali, mas é ótimo para compensado de 3/4 de polegada. Me diga o que você acha, sinceramente você usaria isso? Já notou que após usar um raspador de cartão, os polegares começam a doer? Comigo, isso ocorre por 2 motivos. É o calor de usar o raspador de cartão e a pressão nos polegares ao dobrá-lo para uma raspagem perfeita. Então eu comecei a tentar resolver esse problema e, para ser sincero, depois que já estava no meio do caminho, eu não ia incluir isso como parte do vídeo. Veja, fiquei totalmente obcecado, focado nisso, e foi uma bobagem. No fim, deixei assim porque quero mostrar que todos nós passamos por isso. Então aqui está, e esse foi meu raciocínio. Eu imaginei que basicamente eu precisava preencher as áreas onde meu dedo vai, usando algo aderente, mas também isolante. Também precisava cuidar para não bloquear as áreas onde passo o raspador de cartão na pedra de diamante para tirar a rebarba antiga, e onde uso o brunidor em ângulo para criar a nova rebarba. Mas mesmo com isso em mente, ainda achei que era possível. E como na maioria das minhas ferramentas caseiras, decidi que usar essa cortiça impregnada com nitrila era o melhor caminho a seguir. Ela tem bastante flexibilidade, é isolante e tem boa aderência. Então minha primeira tentativa foi cortar alguns círculos para colocar sob meus polegares. Isso vai funcionar muito bem, então colei eles. Eu tentei, e vou chamar isso de um fracasso em 2 raspadas, porque foi exatamente o tempo que levei para perceber. Incomoda, mas eu não tinha terminado. Optei por retângulos algo um pouco maior. E enquanto eu mergulhava totalmente na visão de túnel, também coloquei ímãs flexíveis na parte de trás. Sabe, assim eu posso movê-los para raspar quando falhar. Aparentemente, eu não estava desistindo, então eu lixei os ímãs em uma lixa para impedir que eles se movessem e falhassem ao raspar. Só então me dei conta. Esse não é o raspador de cartão que eu uso. Bom, não é o que eu uso o tempo todo. Então não é de se admirar que não parecia certo. Que bobagem! É como dirigir um carro com o banco na posição de outra pessoa. Você até consegue, mas não é confortável. Veja, as espátulas vêm em diferentes formas, tamanhos e espessuras. E onde eu achava que o problema era a borracha, na verdade era a espátula. Esta aqui é bem mais grossa, tem bem menos flexibilidade e eu uso para puxar a madeira, em vez de empurrar. E o motivo de eu fazer isso é porque a rigidez extra dela realmente a torna melhor para remover mais madeira, enquanto eu uso esta aqui para raspagens mais refinadas. Ela é muito mais flexível e muito mais agradável de usar.
Veja, esta veio no conjunto de 4 que recomendo, enquanto esta aqui recomendo comprar separadamente. Assim você cobre todas as necessidades de raspagem. Vou deixar alguns links na descrição para você conferir. Minha solução final foi literalmente colar uma tira longa de borracha no raspador de cartão certo. 5 raspadas, sucesso! É muito fácil pensar demais nessas coisas. Na verdade, isso pode ser o meu superpoder, e falando em pensar demais sobre espuma adesiva, por que eu não pensei nisso antes? Aposto que essa é a solução que estava bem na minha frente. A borracha nitrílica foi boa. Mas eu tenho a sensação de que essa vai ser a solução barata, simples e limpa para tudo isso. Vamos testar. Isso foi um sucesso em 2 raspadas. Isso claramente é o caminho a seguir. Não sei se fico feliz ou triste. Depois de tantos experimentos, isso sempre esteve diante de mim. Se você acha desconfortável raspar com o cartão, pegue uma espuma fina, barata e autoadesiva e cole no seu raspador de cartão. Beleza, com isso resolvido, vamos para o próximo. Na verdade, essa é uma adaptação de uma ferramenta que eu fiz em um vídeo anterior. Você viu naquele vídeo, eu fiz uma série de empurradores para mim, algo para cada situação. Você viu? Com esse aqui, eu queria manter minha mão o mais longe possível da lâmina, mas ainda assim mantendo o controle. E sinceramente, esse é o melhor que eu consegui fazer, mas ele é um pouco largo demais para os cortes mais finos que você quer fazer. Mas esse e esse não são os que eu quero mudar. Eu vou mudar esse aqui. Veja, eu fiz de um jeito que você pode trocar todas as cabeças, só soltando alguns parafusos e depois deslizando a cabeça para fora do cabo. Você pode facilmente substituir por outra, mas nenhuma das pontas que fiz estava certa para um alcance tão longo. Todas faltavam suporte lateral. Veja como é fácil, vou fazer mais algumas. Novamente, você só precisa de alguns retalhos de compensado. Estou usando 18 mm ou 3/4 de polegada para cada uma das bases. E depois 5 mm ou 1/4 de polegada para a peça que as une ao cabo. A maior base terá outra peça de compensado de 18 mm encaixada em um sulco para reforço. Todas serão feitas na serra de bancada. Mas você também poderia passar elas em uma tupia de bancada. Para fazer os sulcos, eu também vou cortar um sulco para encaixar o compensado de 5 mm. Agora, todos esses sulcos, ou rasgos, precisam ser justos o suficiente, mas não tão justos a ponto de você não conseguir colocar cola ali. Eu pressiono as laterais da peça dentro do sulco, sem apertar de cima para baixo, garantindo uma junção firme e resistente, proporcionando mais firmeza. Bem, é o já conhecido cortiça nitrílica. Vou deixar o link aí embaixo de novo, simplesmente porque não é só ótimo para qualquer coisa que precise de aderência, mas também para forrar o interior do seu torno com ele. Depois, você me agradece. Na última vez que apliquei cortiça nessas bases, compliquei o processo. O adesivo de contato em spray de loja de artesanato faz um ótimo trabalho e é fácil de usar. Também fiz outro ajuste, mesmo estando um pouco preocupado com os parafusos. Além de demorados para remover e recolocar, também não quero errar o corte e acertar eles com a lâmina da serra de bancada. Tenho alguns travamentos de ripa francesa aqui, são uma ótima substituição. O melhor é que não passam da base, então você não esbarra neles no batente. O principal é que trocar acessórios agora é rápido e fácil, tornando mais provável que você realmente faça isso. Adicionei um batente traseiro para dar um empurrão extra, colei o meu, fiz um pequeno encaixe cruzado e assim não preciso de fixação de metal aqui. E como usei apenas uma gota de cola CA, posso destacá-lo e substituir sempre que eu acabar passando, inevitavelmente, pela lâmina da serra de bancada. Agora tenho um empurrador para cada ocasião. Beleza, vamos terminar este vídeo com algo simples, mas incrivelmente útil. O que você vê agora é minha primeira tentativa ao vivo, iniciando este como um protótipo real. Não será o produto final, é apenas um protótipo. Isso não só vai mostrar se realmente vai funcionar, mas também permite que você refine o processo de fabricação para quando for produzir mais desses em lote. Esta peça tem 2 partes unidas por uma junta de meia madeira, se não me engano. Veja e me corrija nos comentários, por favor.
Primeiro, por ser protótipo, cortaremos a peça principal grosseiramente com serra tico-tico. A segunda peça também será de compensado de 3/4 de polegada. Então o fundo da junta deve ter exatamente essa largura. Você não quer que fique muito apertado, mas também não quer que fique muito folgado. A segunda peça é mais baixa que a primeira, então não atrapalha. É difícil descrever, mas será simples. Quando você ver na segunda, estarei cortando outro entalhe para encaixar com o primeiro. Ambos têm a mesma profundidade, que é metade da altura da segunda peça. Mas não se preocupe, se você errar um pouco, pode lixar as peças depois. Com o teste de encaixe aprovado e o protótipo bem sucedido, agora vamos fabricar a ferramenta e aprimorar o processo de corte. Desta vez, cortarei os entalhes com serra de bancada, medidor de esquadria e guia, e a altura da lâmina define a profundidade do entalhe. Prefiro usar sobra em vez de blocos de ajuste, pois acho que assim a profundidade fica mais precisa. Vale a pena notar que com uma guia e um medidor de esquadria assim, você vai ter muito lascamento na parte de trás da peça. Se você tiver um trenó ou uma tábua de sacrifício, isso vai resolver esse problema. Faço um corte, deslizo a tábua seguindo a curva da lâmina e corto de novo até o teste de compensado encaixar justo. Agora, se você está curioso sobre como eu alinho o primeiro corte sem precisar levar até a lâmina. Bom, eu vi esse truque em algum lugar e tenho que dizer que é uma das coisas mais úteis que já fiz para a minha bancada. Coloque uma régua de modo que ela toque o lado de fora dos dentes, na frente e atrás da lâmina. Trace uma linha até a frente da serra de bancada. Essa linha vai mostrar em uma peça qual parte será removida. Espero que isso faça sentido. O encaixe que você procura aqui é que deslize para dentro, mas não saia facilmente. Fique tranquilo, nem todas as minhas peças encaixaram. Agora aqui está um pequeno ajuste que eu fiz. E se você não se sentir confortável em fazer esse corte, apenas deixe de lado. Você não precisa dele. Eu só estou fazendo um sulco ao longo do topo de todas as peças, enquanto elas ainda fazem parte da mesma tábua. Eu só vou passar a tábua com a lâmina levantada na altura certa. E vou parar. Só remova o compensado quando a lâmina parar totalmente e parecer seguro. Não retire a madeira antes disso. Ou se você não tiver comprimento de madeira suficiente de sobra e acabar chegando muito perto da lâmina. Aqui, todos os entalhes são cortados na segunda peça de encaixe, exatamente da mesma forma. Tudo é arredondado e lixado. Podemos colá-las juntas. Se preferir deixá-las justas, sem colar e guardá-las planas, também não há problema. Acho que exagerei ao colocar almofadas antiderrapantes, mas como tinha algumas sobrando de outro projeto, resolvi usar. Como você deve ter percebido, esses suportes servem para grampos de seiche e podem ser feitos de forma semelhante para grampos de barra. Eles ajudam a adicionar grampos laterais a um painel durante a colagem. Mas mais do que isso, se você tem algum desses grampos de seiche, vai entender a minha dor aqui. Se você não os levantar, não consegue girar o braço de aperto sem que ele bata na sua mesa. Isso é um incômodo. Levante-os e eles se movem livremente. O sulco extra que adicionei serve para usar grampos paralelos, ou, como fiz aqui, grampos menores estilo F em colagens de painéis menores. Então eles são duplamente versáteis. Criar suas próprias ferramentas é ótimo. Pequenas vitórias em vez de projetos longos ajudam a manter a motivação. Você está tentando acertar algo específico? Bem, não deixe isso te frustrar porque ainda é bem útil. Das soluções surpreendentes até as realmente úteis. Espero que algo aí te inspire a pegar suas ferramentas e tentar fazer algo. Se você curtir o processo, o resultado importa menos. Agradeço por assistir até aqui. Se puder se inscrever e deixar um like, vai significar muito. Até a próxima! Aqui vão mais vídeos para você assistir. Te vejo lá!